E eu lembro-me como se fosse hoje. Aquelas lágrimas quentes escorreram no meu rosto e elas morreram no travesseiro. Meu nome é Rogério, eu sou de Londrina, tenho 46 anos, sou casado com a Janaína, tenho 2 filhos, Vitor e Vinícius, 16 e 18 anos, e tenho uma história para contar e queria narrar aqui tudo o que aconteceu durante esse período do acidente, que venho de uma família bem humilde, minha mãe dona do lar, meu pai motorista de ônibus, e sempre tive vontade de vencer na vida, ter minhas coisas. Então, com 8 anos de idade, eu começo a vender coxinha ali no bairro da Vila Casone, em Londrina. Aos meus 10 anos eu monto uma caixinha de engraxar sapato, e eu engraxo sapato ali no calçadão de Londrina. E quando eu fiz os meus 12 anos, eu já trabalhava numa empresa e também fazia bicos em restaurantes. E com 12 anos eu comprei minha primeira motocicleta, era o meu sonho, uma Yamaha cinquentinha. Eu nasci num lar evangélico, porém eu sempre digo que eu só vim conhecer a Jesus em 2008, quando eu passei por esse acidente. Eu conheço um grupo de motociclistas, começo a fazer parte desse grupo de motociclistas e aí começa uma história complicada. Eu não digo que os amigos me levaram para um mau caminho, mas foi algumas atitudes que eu mesmo tomei na minha vida que fizeram com que eu viesse a levar para baixo o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos. E à medida que foi passando-se o tempo, eu me tornei uma pessoa arrogante, eu me tornei uma pessoa consumista, e eu não estava mais contente com aquela motocicleta, queria trocar de motocicleta. Meus filhos 2 jogavam futebol e eu já não tinha tanto tempo para participar dos campeonatos, das festinhas onde os pais se reuniam. E tudo para mim era meus amigos e a motocicleta, encontros, passeios, reuniões. E com isso eu me afastei da casa de Deus, eu me tornei um mau exemplo de esposo, me tornei um mau exemplo de pai, e a vida só foi piorando para mim. E como lá em São Paulo, em 2008, lançou um capacete, um AGV italiano, eu queria muito comprar esse capacete, eu fui nessa loja bem conhecida, comprei esse capacete, comprei um protetor de coluna que até então eu nunca tinha usado. Eu vim para Londrina, não vi a hora de mostrar o capacete para os meus amigos, porque no grupo se ostentava muito. Eu já estava com a motocicleta 2008 na época, e eu queria mostrar aquele capacete, um capacete de R$3.000 e alguns equipamentos que eu tinha comprado também. E nós estávamos ali reunidos num posto de gasolina, pronto para sairmos da cidade de Londrina para Maringá. E algo assim interessante aconteceu. Esse grupo era um grupo bem fechado, nós estávamos ali num grupo de 20 motociclistas, e de repente chegaram 3 motociclistas que não faziam parte do nosso grupo, e eles estavam com motocicletas ali 1000 cilindrada, todos equipados ali, e o pessoal olhou um para o outro e de repente aceitaram que eles fizessem essa viagem conosco. Como era um grupo fechado, a gente até que tirava, alguns motociclistas. E nesse dia nós fizemos ali uma oração, demos as mãos. O pessoal tinha o hábito de rezar, pedir a proteção de Deus, e nós assim o fizemos. E saímos sentido Maringá. Eu lembro-me que eu passei o pedágio de Rolândia e veio na minha mente: se você andar atrás dos teus amigos, você vai pegar aquelas pedrinhas, e aquelas pedrinhas podem riscar o teu capacete. E como eu estava assim com adoração, com aquele capacete, um cuidado muito grande com aquele capacete, com a motocicleta também, que era novinha, eu lembro que eu ultrapassei 2 amigos, que eles estavam na frente,
e eu estava liderando o grupo. E eu lembro-me que eu fiz a última curva, a curva da Penac, uma curva que nós fazíamos ela a mais ou menos 180 km por hora, e logo vem uma reta, e nessa reta tem um pontilhão, onde é um trevo da cidade de Astorga e Arapongas, e no alto desse pontilhão a vista da descida era uma vista privilegiada, uma rodovia sem trevo, sem saídas de carro. Então ali eu desenvolvia uma velocidade bem alta, mais ou menos uns 270 km por hora, quando vinha vindo de frente um Gol, e esse Gol, sem dar um sinal de seta ou sem ir para o acostamento, ele simplesmente veio de frente e atravessou a pista do meu lado direito. Então foi uma fatalidade, eu nem vi esse carro, eu bati com esse carro a essa velocidade, o meu braço foi arrancado na coluna do lado esquerdo, praticamente inteiro o braço, e a minha perna bateu no para-brisa daquele carro, quebrou o para-brisa, chegou a enrugar o teto, e eu fui arremessado a uns 5 metros de altura, mais ou menos, e a 95 metros de distância. Tinham várias placas de sinalização e Deus me livrou de todas aquelas placas. Meus amigos que estavam vindo atrás, os dois, um conseguiu pegar a pista contrária, lado esquerdo, não vinha vindo nenhum carro, e graças a Deus ele se salvou do acidente, se livrou. E o outro que estava vindo do outro lado conseguiu pegar o acostamento do lado direito, né? Eles conseguiram se livrar. E eu, como estava na minha mão certinho, eu não consegui tirar para nenhum lado. E eu caí ali no acostamento praticamente sem vida. Meus amigos não tiveram coragem de parar porque a cena era terrível. O braço totalmente arrancado, a perna totalmente virada para trás. E nisso chegaram os outros motociclistas, foi chamada uma ambulância da Via Par. A Via Par era bem pertinho ali, essa ambulância veio, creio que talvez com menos de 5 minutos, muito rápido, porém ela veio sem médico, veio somente o motorista e o socorrista. E eles desceram ali e foram me dando os primeiros suportes e me colocaram dentro daquela ambulância, e um daqueles 3 motociclistas, na realidade os 3 motociclistas que não faziam parte do nosso grupo, eles se identificaram na hora. Eram 3 médicos, eram 2 gastro e 1 cardiovascular. Aí aquele cardiovascular, ele foi dentro da ambulância, me dando ali os primeiros socorros, né? O hospital de onde eu bati foi muito perto, eu bati mais ou menos uns 1.500 metros de um hospital, João de Freitas, um hospital com uma referência muito grande, um hospital que tinha um banco próprio de sangue, né? E algo surpreendente aconteceu dentro da ambulância. Aquele médico começa a ligar para aquele hospital como se tivesse muita intimidade, e ele tinha. Ele era plantonista daquele hospital e ele fazia transplante de coração, aquele médico cardiovascular. Então ele ligou para o hospital, já tinha uma equipe já me aguardando, né? E o interessante é que esse médico, a especialidade dele era veias, artérias e o coração, que é o órgão vital do homem. Deus permitiu que eu ficasse acordado, porém eu não me recordo de nada. Deus não permitiu que eu sentisse dor e que eu visse toda aquela cena. Porém eu fiquei assim ligado todo o tempo, eu passei tipo sanguíneo para os médicos, passei todos os contatos da minha esposa, do meu pai para os médicos. Fui recebido em código 4, para quem não sabe, código 4 é morto, eu tive uma parada cardíaca na porta do hospital e fui recebido para dentro do hospital ali, graças aos médicos, graças a Deus, né? Eles conseguiram contornar toda aquela situação. No segundo, terceiro dia veio um momento muito doloroso para minha esposa, um momento triste, foi quando a doutora disse para minha esposa, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo. Na realidade, a minha perna foi colocada alguns pinos e ela estava perfeita, né? Da coxa para baixo, não teve nenhuma lesão, mas na altura da coxa, perto já da virilha, ela teve uma lesão muito grave. Então, no terceiro dia, a minha perna necrosou e aí essa triste notícia veio para minha esposa. Eu sempre fui muito elétrico, muito agitado, muito
gostava de desafiar, estava direto no autódromo, envolvido com vários eventos assim de aventura. E eu creio que no coração da minha esposa ficou a seguinte pergunta: o que eu vou dizer para o meu esposo quando ele acordar sem o braço, sem a perna? Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, Ele preparou o coração dos meus filhos. Ele preparou o coração da minha esposa. E comigo Ele fez muito mais. Ele trocou meu coração por um coração novinho. E isso marcou muito. Marcou porque quando eu acordei na UTI, e esse é o momento pelo qual eu estou aqui compartilhando essa experiência com você que está assistindo, esse momento marcou a minha vida. Eu lembro-me muito bem que quando eu abri meus olhos, a primeira coisa que eu vi foi aquelas lâmpadas fluorescentes, bem clarinhas, aquelas paredes todas branquinhas. E eu olhei do meu lado direito, eu vi um frasco de soro e uma agulha aplicada no meu pulso, do meu lado direito. E eu olho para o meu lado esquerdo, eu vejo uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. E eu vejo que eu estou em um hospital. E nesse momento, eu olho do meu lado esquerdo, eu não vejo o meu braço, eu vi um pedacinho só do meu braço enfaixado. E eu olho assim por cima da minha barriga, eu também não vejo a minha perna, eu vejo um pedacinho só da minha coxa enfaixada. E eu lembro-me como se fosse hoje. Aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto e elas morreram no travesseiro e eu não pude enxugar aquelas lágrimas. Mas nesse exato momento Deus me leva para um lugar muito bonito, onde Ele me mostrava muitas pessoas assentadas em bancos, em cadeiras, aquele local assim repleto de pessoas, todas as cadeiras ocupadas, um lugar ornamentado com flores. E Ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o grande livramento que Ele tinha dado para a minha vida naquele dia. Então esse foi o motivo pelo qual eu pude chorar de alegria. Alegria que Deus colocou no meu coração e até hoje Ele nunca mais permitiu que saísse. Primeiro Ele colocou um sentimento que eu não tinha perdido a minha perna, que eu não tinha perdido o meu braço, mas que Ele me dava ali uma nova oportunidade de ver meus filhos crescerem, de ver meus filhos se formarem, de conviver momentos felizes com a minha esposa, no qual eu tenho convivido hoje. Mas o que mais marcou naquele momento foi o grande amor que Deus colocou no meu coração por aquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. E esse amor tomou conta do meu coração. E nunca mais eu parei de falar desse amor incondicional que só Jesus tem pelo ser humano. Então isso marcou muito a minha vida, marcou a minha história. Eu saí daquele hospital com apenas 13 dias e com 20 dias eu já estava dirigindo para a honra e glória de Jesus. Hoje a minha vida foi totalmente transformada pelo poder de Jesus Cristo. Hoje eu tenho compartilhado essa história, essa experiência por muitos lugares. Jesus abriu portas para mim aonde eu jamais imaginaria que eu iria. Mas Deus faz da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e no lugar onde Ele quer. Então, eu fico aqui agradecido a Deus por ter passado por isso. Porque se eu não tivesse passado por essa prova, por esse acidente, jamais eu estaria gravando esse vídeo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, conforte os corações de vocês e que você tenha uma oportunidade de conhecer a Jesus assim da maneira que eu conheci. Não da maneira triste, da maneira dolorosa, mas que ao receber um convite
para aceitar esse Jesus dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família, você não pense duas vezes em aceitar esse Jesus na tua vida. Ele é maravilhoso. Mudou a minha vida, mudou a minha história e pode mudar a sua também.